Bom, boa noite a todos. Hoje é mais um dia do estudo do Livro dos Espíritos, do capítulo do livro 4, Esperanças e Consolações, o capítulo 2, Penas, Gozos Futuros. A gente vai continuar estudando a parte de expiação e arrependimento. Bom, a gente tinha parado na 996, né? Iniciando pela 997, o Kardec diz: Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que acreditaríamos mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Daí o Kardec comenta, né? Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu uma vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros e em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, é aquela velha história, né? Eu posso fazer a prece para alguém, tentar, né, chegar nessa pessoa, inspirá-la a sentimentos mais nobres, né? Tentar emitir pensamentos para que ela se arrependa, entenda o ato que está cometendo, etc. Ou, se no caso ela desencarnou, né, que ela entenda a nova realidade, não se revolte. Mas o nosso pensamento, quando ele está impregnado ainda dos nossos equívocos, ele forma literalmente uma barreira, né? É claro que a prece, aos poucos, pode ir furando essa barreira, mas quem realmente destrói essa barreira é o próprio espírito através do seu arrependimento, seja desencarnado, seja reencarnado, né? Lembrar também que, como Kardec disse aqui, a gente não pode esquecer que simplesmente porque nós desencarnamos, algo transformador vai acontecer no aspecto moral do espírito, né? Nós continuamos sendo o que somos, né? Não existe nenhuma transformação moral através do desencarne. O desencarne é uma prova, mas dependendo de como você lida com essa prova, né? Passa por essa prova, as consequências vão ser exatamente determinadas por essa, talvez, compreensão ou incompreensão, revolta, aceitação. A gente não vai mudar, né? Aí ele fala para a gente dar uma olhada na pergunta 664, que é lá do capítulo 2, sobre a lei de adoração, especificamente sobre a prece. Aí ele pergunta, né, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sempre sente um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, deste modo, que os culpados vos tornaríeis
se não o fizesseis, o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então, basicamente a resposta dos espíritos aqui é um resumo do que a prece pode fazer em relação àquele que está em sofrimento, né? É como se a prece, ela é a força, né, do meu pensamento direcionado a um objetivo definido, né? Então, se eu estou fazendo uma prece para uma determinada pessoa, eu estou me ligando a essa pessoa, emitindo boas vibrações, tentando fazer com que essa pessoa enxergue, né, algo benéfico para ela, né? Que não a faça mais cometer, ou que traga o arrependimento para aqueles erros que ela cometeu ou vem cometendo, para abrandar o coração no meio de uma revolta. Então, dessa forma, é como se fosse realmente pequenos raios, né? Vamos imaginar assim que a pessoa, o espírito, quando ele está nesse envolto, né, de revolta, envolto de sofrimento, é como se ele tivesse vamos imaginar assim, uma nuvem, né, em volta dele, criando como se fosse uma barreira. E a minha prece, ela funciona como se fosse pequenos raios de luz que vão iluminando de pouquinho em pouquinho aquela nuvem. E a partir do momento que aquele espírito começa a aceitar essas vibrações, começa a aceitar esses pensamentos que são direcionados a ele, veja, não é simplesmente eu fazendo uma prece a ele, né? São as pessoas em volta, o próprio mentor dele, tentando inspirar ele a coisas boas, e essa nuvem vai se dissipando, e aí, nesse momento, é dado a ele a oportunidade de reconhecer o que ele fez. Mas, às vezes, o espírito está tão endurecido, como a gente fala, que essa barreira ela não é uma nuvem já, né? Ela é uma fortaleza, ele enxerga essa forma de agir como uma fortaleza, como algo que seja muito importante a ele. Então, é um processo ainda mais lento, né? O Dr. Bezerra de Menezes ele vai dizer que, às vezes, se formam verdadeiros cistos, né, no nosso perispírito, que são muito difíceis, às vezes, até para a própria a espiritualidade superior conseguir, vou falar uma palavra, mas não sei nem se essa é a palavra correta, mas dissolver esses cistos, né? Porque a gente se apega demais a essas coisas, a esses pensamentos, a essas atitudes, às vezes essa revolta, esse sofrimento, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Então, é aos poucos, né? Mas, como ele diz aqui no final, cabe a nós realmente, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo ainda o Kardec vai dizer que é a caridade moral, né? Quando a gente faz a prece ao outro, né? Emite bons pensamentos ao outro, é o que nos traz também esperança, né? Não só para nós, mas para aquele espírito também do qual a gente está direcionando essas preces, né? Não nada é inútil, né? E eu fico imaginando assim, no fim, Jesus está fazendo uma prece diária, né, ao nos ajudar a todo segundo nesse enquanto nós estamos aqui, né, ou reencarnados no planeta ou desencarnados em volta desse planeta, né? Ele nunca perdeu a esperança em nós, né? Então a prece é algo que a gente vê, é uma ferramenta que a gente tem que utilizar sempre que possível, né? A Sueli Caldas Schubert falava que o espírito superior, ele vive em prece, né? Não só para ele, mas para os outros, né? Principalmente para os outros. Aí, continuando, na 998, ele pergunta, né? A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Aí ele continua: basta o arrependimento sincero durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado,
nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria, tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, vejam, o arrependimento, ele não necessariamente vai tirar a minha responsabilidade de resgatar aquilo que eu fiz lá atrás, né? Ou seja, mesmo eu me arrependendo, sinceramente, eu vou ter que entrar em contato com as consequências daquilo que eu fiz, né? Seja através de uma prova, seja através de uma expiação, né? Eu sempre penso, né, e imagino a expiação como sendo um lugar aonde a gente precisa estar e que a gente não pode sair daquele lugar ainda. Então, por exemplo, eu sou um espírito que ainda necessita reencarnar na Terra, né? Só o fato de eu reencarnar no mundo de provas e expiações significa que eu tenho algo a expiar e eu não posso sair desse planeta por livre e espontânea vontade. Eu não posso, literalmente, querer encarnar num outro planeta. Eu estou ligada a esse planeta. Da mesma forma que, quando eu reencarno numa determinada condição física, eu não posso abdicar do meu corpo, eu não posso abdicar da dificuldade que eu tenho em lidar com esse corpo, né? Seja, por exemplo, uma deficiência visual, auditiva, é algo que vai me acompanhar durante essa reencarnação até o último dia que eu estiver aqui nesse planeta, reencarnada nesta vida. Então, a expiação é como se fosse realmente algo que eu não posso me desvencilhar, né? E as pessoas entendem isso, às vezes, como uma punição. Mas se a gente olhar, né, e tentar imaginar dentro do conceito de Deus, né, da misericórdia divina, o que que isso significa, a expiação ela é uma grande ferramenta, é um instrumento para a gente evitar de acumular mais débitos. E para isso eu vou lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo onde o Espírito fala de uma moça cega, né, que está na reunião espírita e que essa reunião tinha como propósito trazer essa moça, né, fazer com que essa moça pudesse enxergar novamente. E o Espírito diz que por que vocês acham que ela, recuperando a visão, vai ter uma vida melhor, né? Se às vezes é a falta de visão que condiciona o espírito dela numa situação aonde ela não vai acumular mais débito, onde ela necessita passar por isso, né? Então, isso é expiação. É algo que, muitas vezes, do ponto de vista do reencarnado, é um tormento, é um sofrimento, mas do ponto de vista do espírito, é uma evolução, é um avanço, né? É um resgate de débitos que ficaram lá atrás. Então, por isso que é necessário, né? A expiação não é simplesmente uma punição, é um resgate das consequências que aquele ato equivocado que eu fiz lá atrás causou, né? E não adianta querer espiar o passado revoltado, espiar o passado ou espiar os nossos equívocos, porque às vezes a gente está passando por aflições que as causas estão nessa vida mesmo, né? Porque eu não estou aprendendo nada, né? E a partir do momento que eu não estou aprendendo nada, que eu passo por aquela situação de maneira não frutífera, né? Não estou tirando nada daquilo, eu vou reincidir no erro, e aquilo vai voltar invariavelmente. Então, é o que ele diz aqui na última, né? Vai se tornar muito mais longa e penosa, porque se você não aprende da primeira vez, vai vir a segunda, vai vir a terceira, a quarta. Então, qual é o limite, né, do espírito? Qual é o limite do sofrimento que um espírito pode suportar? Porque nenhum espírito permanece no mal sem nenhum tipo de sofrimento. A gente não pode se iludir, né? Mesmo que ele não reconheça esse sofrimento, a vida de um espírito
que se dedica ao mal, sempre vai ser muito mais penosa do que de qualquer espírito que opte pelo bem, né? Então, até qual é o ponto, né, de onde ocorre esse arrependimento? Vai depender de cada um de nós, vai depender do quanto que a gente suporta continuar vivendo revoltado, impaciente, intolerante, egoísta, orgulhoso, tudo vai depender de cada um de nós, né? Por isso que o espiritismo, ele traz essa responsabilidade, né? Ele tira essa ideia de que vai existir um salvador da minha vida e coloca em mim mesmo a responsabilidade sobre os meus atos, né? Aí na questão 1000, né, ele pergunta: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuídes. Depois que morredes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o silício suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Aí ele fala para a gente ver a 726. A 726 vai falar da lei de conservação, né? Privações voluntárias e modificações. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante os rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu bem próprio é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, faz os preceitos do Cristo. Então, vamos voltar só na pergunta, na resposta anterior, né? Não adianta eu querer resgatar minhas faltas através das privações que eu imponho a mim mesmo. Porque a gente tem que lembrar que nós somos espíritos imperfeitos, ainda extremamente orgulhosos e egoístas. Nenhuma das privações que nós colocarmos em nós mesmos serão suficientes para quebrar isso, né? Então, vamos supor, eu não vou mais fazer determinada coisa que eu gosto de fazer. Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu não vou mais ao cinema, então eu vou me abster de ir no cinema, porque aquilo me faz muito feliz, então eu me privando disso, eu vou resgatar os meus equívocos do passado, vou resgatar os meus erros, vou expiar o mal que eu já cometi. Ora, o que isso vai agregar para a sua vida espiritual? Né? O fato de não ir ao cinema, o fato de não comer um determinado alimento, o fato de viver numa determinada condição. Isso não tem aprendizado nenhum, né? A não ser que você vai viver a vida sem ir ao cinema. Né? Que aprendizado moral existe nisso? Nenhum. Né? Que aprendizado moral existe em você mudar sua dieta, abster de comer alguma coisa para como que eu vou dizer isso? Para abrir mão de um prazer que você tinha antes e gerar um sofrimento em você mesmo. Nenhum. Né? O que a gente precisa, e é o que os espíritos falam, muitas vezes até no próprio Evangelho, que a gente precisa castigar em nós mesmos, se é que nós necessitamos desse castigo próprio, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Toda vez que o nosso orgulho aparece, toda vez que o nosso egoísmo aparece, está na hora de dar um passo atrás.
Ah, não vou emprestar tal coisa porque aquela pessoa não sabe cuidar disso. Será que ela não sabe cuidar mesmo ou sou eu que não quero emprestar o que eu tenho, né? Ah, não vou doar tal coisa porque aquela pessoa não fez por merecer. Será que foi a pessoa que não fez por merecer ou sou eu que não quero doar, não quero me separar daquele bem material, né? Então, a gente precisa castigar o nosso orgulho, o nosso egoísmo nessas situações onde a gente precisa fazer o bem para o outro e não o bem para nós mesmos, né? Porque fazer o bem para nós mesmos a gente sabe fazer perfeitamente, né? Agora, o que a gente não sabe fazer é abdicar do nosso bem próprio, ou seja, do meu interesse privado, e colocar o interesse do outro na frente, né? E ajudar o outro, abrir mão, por exemplo, vou voltar no exemplo do cinema, né? Abrir mão de comprar o ingresso do cinema para dar esse dinheiro para uma pessoa que está necessitando daquele, né, de uma passagem, de uma comida, né, uma passagem de ônibus, uma comida, o que seja. Né? Então, eu abro mão de ir no cinema, algo que eu gosto de fazer para ajudar outra pessoa. Isso sim é caridade, né? Então, a gente precisa, não é colocar um silício na gente, não é provocar sofrimento em nós mesmos. O que a gente precisa fazer é lidar com aquele sofrimento que aparece no nosso dia a dia, aquele que nos impõe, né, o desprendimento de nós mesmos em relação ao outro. A tolerância, a paciência, né, a resignação, muitas vezes, a obediência àquela situação aonde eu me encontro. Né? Então, é sempre eu saindo de mim em direção ao outro. Né? Essa, na verdade, não é só uma expiação, né? É uma oportunidade de aprendizado. Né? Entender que a expiação não é uma ferramenta de punição, é uma ferramenta de oportunidade de aprendizado. Aí ele continua nessa mesma pergunta, né? Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando lhe se tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou ao trem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante aos homens conserva o seu orgulho? Então, de novo, né? O que eu estou realmente... vou pegar um exemplo, né, que em vários livros, romances espíritas aparece, né? Pessoas que viveram durante a Idade Média e que se impunham, né, castigos e sofrimentos, né, físicos, né, deformavam às vezes o próprio corpo, mas, no entanto, perante os seus pares na sociedade, tinham orgulho de dizer isso, né, de falar que por conta de fazer isso, né, por conta de se autopunirem, eles eram superiores aos olhos de Deus. Né? E, além disso, impunham sofrimentos ainda maiores àqueles que não concordavam com eles. Que tipo de aprendizado, que tipo exatamente de evolução que esses espíritos estavam experimentando? Nenhum, né? Particularmente, nesses casos, eles estavam incentivando o orgulho deles, né? Por quê? Porque, como Pedro disse lá no Evangelho, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, a gente só vai reparar o mal a partir do momento que a gente aprender a fazer o bem. Né? E através de praticar o bem, a gente vai aprender a verdadeiramente amar. Né? Por isso que fora da caridade não há salvação. Né? Fora da prática do bem ao próximo, se a gente entende que a caridade sempre é a minha ação em relação ao outro, fora disso, eu não vou conseguir, né, resgatar os meus erros e não vou conseguir aprender a amar. Aí ele pede para a gente ver as perguntas 720 e 721, que são do capítulo
4 da lei de conservação. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Aqui a gente já pode tirar que a gente já estudou essa pergunta, né? Mas aqui a gente pode lembrar de que Deus não impõe o aprendizado através do sofrimento. Se nós conseguirmos aprender através da prática do amor, melhor ainda. Através do bem, melhor ainda. Né? Não existe prerrogativa ou determinação dizendo o ser humano só aprende através do sofrimento. Não. O que existe é uma teimosia crônica nossa em querer aprender através da dor, porque a gente não sabe o que está pelo outro lado. A gente nem é que nós não sabemos, né? Às vezes é conscientemente que a gente faz isso. A gente se recusa a aprender pelo amor, né? Por quê? Porque o nosso orgulho ainda é muito grande, né? Porque aprender através do amor muitas vezes significa perdoar, né? Significa abrir mão de um interesse por uma pessoa, né? Por outra pessoa, que às vezes não tem relação íntima nenhuma conosco, que às vezes é um desconhecido, ou que às vezes é inclusive uma pessoa que já nos prejudicou em algum momento, né? Aí ele continua na 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Aí ele continua, é meritória, de algum ponto de vista, a vida de modificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem o pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo de trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, de novo, era muito comum, antigamente, por exemplo, as freiras entrarem em clausura, ficarem trancadas em um quarto e rezando o dia inteiro como uma forma de elevação espiritual. Se eu estou impedindo aquela pessoa de praticar o bem, né, se aquele ato a isola da prática do bem, como que pode ser bem vista aos olhos de Deus? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né? Deus precisa da criatura para ajudar a outra criatura. Nós vivemos numa sociedade movida à solidariedade. Deus não interfere nas nossas vidas diretamente, né? Ele interfere nas nossas vidas através das leis que ele criou, né? Através da ponderação ou da misericórdia divina. Mas ele não interfere voluntariamente na nossa vida. Então, como que a gente vai se trancando num lugar ou se autopunindo, como que se privando de fazer o bem, como que ele vai se utilizar da criatura para ajudar outra criatura, né? O Kardec vai dizer lá, e já disse aqui no Livro dos Espíritos, mas ele também diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que o fato de você não fazer o bem já é fazer o mal. Então, a partir do momento que eu me abstenho, né, de ajudar alguém, aquela pessoa perde mais uma possibilidade de algo bom acontecer, né, de ela ser ajudada, etc. Então, eu já estou praticando mal, né, ao não fazer o bem. E como que eu faço o bem ao outro? Quando a gente faz o bem ao outro, a gente tem que, no mínimo, abdicar do nosso tempo que nós dedicamos a nós mesmos, né? Então, eu já estou abrindo mão do meu tempo, eu já estou doando o meu tempo a outra pessoa. Já começa por aí. E o fato de eu doar o meu tempo significa que eu preciso fazer alguma coisa para aquela pessoa. Ou eu preciso ouvir, ou eu preciso conversar com ela,
ou eu preciso ajudá-la num projeto, ou eu preciso N coisas, né? Ajudá-la financeiramente, ou às vezes ajudá-la a ir até um determinado local, porque ela não pode fazer isso por si própria, de N formas. Então, eu estou doando meu tempo, eu estou abrindo mão do meu interesse pessoal. Eu poderia ficar em casa assistindo um filme, eu poderia ficar em casa lendo livro, eu poderia passear e conhecer outros lugares. Eu abri mão de tudo isso para ajudar o outro. E eu dei exemplos bem simples de propósito, né? Para a gente ver que ninguém precisa necessariamente, para praticar a caridade, se tornar da noite para o dia Madre Teresa de Calcutá, né? Ou Irmã Dulce, né? Abrir um orfanato. Ninguém precisa fazer isso da noite para o dia, né? A gente pode fazer a caridade nesses simples gestos. Vamos imaginar, nesse planeta tem 7 bilhões de espíritos reencarnados. Se todos eles se dispusessem a fazer isso, imaginem como seria esse planeta. Né? Eu falo de se dispuserem de fazer essas pequenas coisas, de se importar pela vida do próximo que está ali. Né? Como que seria esse planeta? Né? Aí ele continua, nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é aquele que, só depois de morto, dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. É ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe, o que dás, tira aos teus gozos. Então, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Lastimai aqueles que lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Então, de novo, né? Não adianta, eu acho interessante, né, que todas essas perguntas que a gente está vendo, os espíritos estão insistindo no mesmo assunto, né, na mesma resposta. Não adianta você fazer um testamento e deixar para a caridade tudo o que você, né, ameliou ou juntou durante a sua vida. Né? Por quê? Porque isso é muito fácil de fazer. Você desencarnado vai poder utilizar isso? Porque vamos supor que se fosse, né, numa situação hipotética, se fosse permitido a nós levar as nossas riquezas desse mundo para o plano espiritual, quantos de vocês acham que existiriam testamentos deixando a fortuna para a caridade? Provavelmente pouquíssimos, né? Se não, assim, raros, situações muito raras. As pessoas que gostariam de levar o que possuem daqui para o plano espiritual, sim. Quantos espíritos que ficam vagando, presos aos seus bens materiais, né? Porque não conseguem, né, lidar com a realidade de que não vão poder mais usufruir desses mesmos bens. Se a gente colocasse em perspectiva o que seria a nossa vida espiritual enquanto nós estamos aqui reencarnados, e levássemos isso a sério, né, todo dia, levando isso a sério, a gente abriria a mão de muitas atitudes que nós temos que simplesmente nos viciam na materialidade. Porque o que eu vou poder fazer do outro lado que eu posso fazer aqui? Se não ajudar o outro, adquirir conhecimento, aprender a tolerar, aprender a ter paciência, aprender a perdoar, tudo isso são coisas
que uma vez que eu aprendo aqui, eu posso levar junto comigo e que eu vou poder fazer lá do outro lado. Então, se eu me satisfaço em ser generoso, em ajudar os outros, sinto prazer em fazer isso, me sinto feliz em fazer isso, quando eu desencarnar, eu vou continuar fazendo essas coisas. E vou continuar sentindo a mesma felicidade, se não muito mais, porque eu estou desprendido desse corpo, né? Agora, se eu aqui encarnado entendo que a minha felicidade está em usufruir dos bens materiais, em comprar coisas, em comer determinado alimento, em fazer coisas que eu só posso fazer enquanto encarnada, o que vai acontecer quando eu desencarnar? Eu vou ser um ser infeliz, porque eu não vou poder mais fazer tudo isso, eu não vou mais poder comer chocolate, eu não vou mais poder comprar coisas, eu não vou mais poder usufruir dos meus bens materiais, nada disso eu vou levar comigo. Então, eu estou automaticamente criando o meu futuro espiritual um inferno, né? Porque eu vou estar desencarnada e não vou conseguir usufruir daquilo que me dava maior prazer na vida. Por quê? Porque eu optei em tirar o prazer dos bens materiais e não das minhas atitudes, não das minhas ações, não do bem, não da caridade, né? Então, se a gente soubesse fazer, né, se a gente levasse em conta essa situação, a gente saberia se planejar melhor para o desencarne, né? E a gente passaria de maneira muito mais suave naquele estado perturbatório após, né, o desligamento do espírito do corpo. Mas não, né, a gente ainda insiste em querer focar a nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode comer um chocolate e sentir prazer em comer um chocolate, por exemplo. Longe de mim querer dizer isso, mas eu fazer disso o motivo da minha vivência aqui é que é o perigo, né? Ah, então, de novo, né, não adianta eu simplesmente pegar e deixar todos os meus bens materiais para alguém depois da morte, porque eu não abri mão deles durante a vida, né? Então, isso daí não passa de ser egoísmo, né? Ah, quando eu desencarnar, eu dou isso para aquela pessoa. Às vezes a gente faz isso enquanto vivo também, né? Ah, quando eu não precisar mais dessa, sei lá, de um bem específico, aí eu dou para alguém. Quando eu não quiser mais, quando eu não gostar mais dessa roupa, aí eu dou para a pessoa, né? Não, isso não é caridade, é simplesmente porque você não quer mais aquele bem, então você não usufrui, você não tira nenhum proveito mais dele, então automaticamente você passa para o próximo, né? A gente tem que tirar aquilo, né, que nos faz falta mesmo, porque essa falta que aquilo nos faz é por conta do nosso egoísmo, porque nenhum bem material deveria fazer falta para a gente, né? O que deveria fazer falta para a gente é a gente perder a oportunidade de fazer o bem, né? Aí, continuando, ele fala para a gente dar uma olhada na 814. Por que Deus concedeu a uns as riquezas? Acho que está errado, né? Concedeu a uns as riquezas e o poder e miséria a outros, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabem, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nela, entretanto, caem com frequência. Se às vezes a gente não escolheu deliberadamente ou a prova da riqueza ou a prova da pobreza, nos foi comunicado que nós passaríamos por isso, né? Porque era importante para o nosso aprendizado, porque muitas vezes a gente ainda não tem a maturidade espiritual para escolher literalmente a prova, mas a gente é comunicado, né? E a gente sabe que vai passar por isso. Então, não é mesmo assim, a gente se prepara para isso e vejam como que é difícil, mas principalmente a prova tanto da riqueza quanto do poder, elas são duas provas extremamente difíceis para nós, né? E é o que eles dizem aqui, né? Que a maioria cai com frequência. Por quê? Porque a prova da riqueza lida literalmente com o nosso egoísmo, né? Da gente possuir as coisas, aquelas coisas serem nossas, né?
Então, veja, toda vez que eu estou no eu, isso é meu, eu tenho tal coisa, eu possuo isso, é o nosso egoísmo falando, né? Por quê? Porque eu sou o ator principal da minha fala, o eu, né? É meu, né? Quando é a questão do poder, é muito nosso orgulho, né? É o outro, né, se submetendo a mim, né? Quem ele pensa que ele é falando comigo dessa forma, né? Você sabe qual é a minha posição dentro dessa empresa? Você sabe o meu título? Você sabe quem eu sou? Né? Isso tudo são discursos onde eu coloco o meu orgulho de lá para fora, né? Obrigando o outro a se submeter a mim, né? Então, essas duas provas lidam literalmente, né, com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. E muitas vezes a prova da riqueza ela vem literalmente alinhada com a prova do poder. Lembrar que, de certa forma, todos nós, né, nesse planeta, temos a oportunidade de exercer o poder em determinadas situações, né? Seja o pai e a mãe em relação aos filhos, seja eu no meu trabalho com um funcionário, né, dependendo da posição, seja eu em relação vou dar um outro exemplo bem simples, ao gari que limpa a rua, né? Porque quando eu jogo um papel no chão e largo lá, eu estou dizendo que aquele que tem que limpar a minha sujeira. Então, eu estou submetendo ele à minha sujeira. Ele não está ali simplesmente para colher as folhas da árvore que caíram ou uma eventual sujeira que apareceu. Ele está ali para retirar uma sujeira que eu propositalmente joguei no chão, porque eu não acho que é meu dever colocar no lugar certo. Ou carregar comigo até eu encontrar uma lixeira, por exemplo. Né? Então, mesmo nessas pequenas atitudes, a espiritualidade, né? E não só a espiritualidade, mas a gente tem que lembrar que a lei de ação e reação ela não para, né? E uma vez que ela não para, ela está toda hora, entre aspas, monitorando o que a gente faz. Então, se eu não tenho consideração com aquele que limpa as ruas, né? Por que outros teriam que ter consideração comigo? Né? Então, a gente sempre está lidando, a gente não pode dizer assim, eu não estou passando pela prova do poder. A gente sempre está passando por ela, porque sempre existe alguém que depende de nós, né? E que precisa de nós em algum tipo de situação para exercer a sua função na sociedade. Então, é claro, é óbvio que a gente sempre vai estar lidando com essa situação, né? Mas a gente quer justificar falando assim, eu não sou dono de uma empresa, eu não sou um político, eu não sou alguém que está numa posição de comando. A gente sempre está numa posição de comando em relação a alguém, né? E a prova da riqueza, lembrar que mesmo que a gente não tenha uma fortuna, se a gente vive bem, então significa que existe algum excesso que a gente pode compartilhar com os outros, né? Nem que seja o nosso tempo, né? Lembrar daquela passagem do Evangelho em que uma senhora se aproxima do templo e doa aquela moeda que faria falta para ela, né? E Jesus fala, né? Ela doou mais do que todos aqueles que ali colocaram ouros, peso de ouros muito maiores do que aquela moeda que ela ofertou, né? Então, a gente tem que lembrar que a verdadeira caridade está naquela em que me priva do meu orgulho, do meu egoísmo, né? Aí, para terminar, tem a pergunta 1002. O que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro e jamais... diante dele não se desdobra o futuro e jamais se lhe fecha. Tem uma história do Humberto de Campos que eu acho que é naquele livro Estante da Vida, desse livro mesmo, que fala de uma pessoa que tinha a prova da riqueza. E a espiritualidade, né, todos trabalharam em função de que a riqueza chegasse naquela pessoa para que ela pudesse
contratar pessoas, ofertar emprego, ou seja, ela ia usar a riqueza dela para o benefício dos outros. Só que, infelizmente, esse espírito começou a se equivocar, né? Casou, teve filhos, aí usava a justificativa de quando ele tivesse uma determinada quantia para cada um dos filhos, aí ele começaria a fazer o trabalho, né, de caridade, né? Até então ele tinha uma empresa, retirava, ele, acho que era minerador, retirava ouro do solo, etc., metais preciosos do solo, mas sempre às custas dos empregados, né? E daí, quando ele estava muito rico, ele estava andando e saindo do carro e tinha uma casca de banana na calçada. Eu estou resumindo muito bem, tá, a história. E ele escorrega nessa casca de banana e acaba sofrendo um acidente fatal, né? E ele está no... Só que ele ainda não tinha desencarnado, ele estava em vias de desencarnar, e ele olha assim, no leito do hospital, ele vê o mentor dele, né? E tentou inspirar ele durante a vida inteira para que ele mudasse o seu posicionamento, né? As suas ações. E ele olha e fala assim, não, me dê mais uma oportunidade, né? Não me deixe desencarnar nesse instante, peça a Deus para me dar mais uma oportunidade, que agora eu vou fazer certo, agora eu lembrei tudo que eu preciso fazer, porque ele já estava, né, na, a passo de desencarnar, né? E daí o mentor dele fala assim, vamos agora fazer uma prece e agradecer pela casca de banana. Para corrigir o erro, virão outras oportunidades, ou seja, nas próximas reencarnações você pode resgatar o equívoco que você fez nessa, né? Então vamos nessa hora agradecer a casca de banana porque foi ela que te acordou, foi ela que trouxe o arrependimento. Mas não basta só o arrependimento, né? O resgate das pautas, a reestruturação daquilo que você desestruturou aqui nesse planeta, você vai fazer nas próximas reencarnações. Então, vejam, o arrependimento é importante, ele é essencial, porque é através dele que a gente vê a importância da gente reparar aquilo que a gente fez lá atrás. Mas ele, por si só, não é suficiente, né? Porque é somente na prática do bem, no resgate dessas dívidas que a gente tem acumuladas, é que a gente realmente vai aprender e é através do aprendizado que nós realmente vamos evoluir, né? Então, esse foi o estudo de hoje, né? Na próxima semana, no dia 13 de dezembro, a gente continua olhando o mesmo capítulo, né? Penas e gozos futuros, mas no item duração das penas futuras. Aí eu abro espaço para a gente conversar. Boa noite, Daniela. Pois então, Paula, Hum. nós temos um grupo aqui em Las Vegas das vovós, né? E tem uma amiga que ela é bem simplesinha, tal, então ela foi para a religião a protestante, aquela Testemunhas de Jeová. Uhum. Aí ela disse que não ia mais participar do nosso grupo porque nós nos divertíamos muito e que a igreja não permitia tanta alegria. Eu digo, Silvinha, não acredito que você está me dizendo isso. Não, Marileide, adoro vocês, mas olhe, vocês estão todo mês, é muita alegria, é muita euforia. Eu digo, ok, fazer o que é que eu vou dizer a uma pessoa dessa, né? Porque a gente não está aqui para ser infeliz. Não, seria, eu acho que assim, se a gente consegue olhar para um filho e sentir amor e não querer a infelicidade dele, o que seria Deus então, né? Se nós humanos imperfeitos a gente já tem esse tipo de pensamento, então qual é o olhar de Deus para conosco? É de sofrimento? E a outra coisa que eu me pergunto quando as pessoas falam sobre isso, Marileide, é assim, olha para a natureza. A natureza não é bela? Não te dá uma felicidade só de olhar, de apreciar? Ora, se fosse para a gente sofrer, a gente devia estar num mundo bem mais
penoso, né? Eu penso muito assim, eu acho que a lógica seria essa, né? O mundo teria que ser um tormento eterno, né? Bem, o meu entendimento é exatamente assim. Nós trazemos karmas. Então, aquelas pessoas que têm aquele karma, Uhum, dificilmente, não é? Se ele se conscientiza que tem aquele karma tal, e, e ele consegue, ele paga aquele karma, vamos dizer que, digamos que, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um karma imenso com uma filha, não é? Ela é drogada, um bocado de coisa disso. Mas ela é uma pessoa que se diverte muito. Quer dizer, ela está pagando aquele karma por ter aquela filha que, tão ingrata, que faz tanta coisa. Mas isso não a impede de ser feliz, uhum. não é? Assim, é que karma parece que é uma coisa, assim, punitiva, né? Pelo menos eu entendo, assim, que é uma dívida que existe entre as duas e que foi dada a oportunidade de elas saudarem essa dívida entre elas, né? E talvez no entendimento dela, a forma de saldar essa dívida é ajudando-a, né, nessa reencarnação, mas é um espírito ainda que está com muitas dificuldades e que ainda reside no erro, né? Mas a gente pode ajudar os outros sem necessariamente virar um como que eu vou dizer isso? Sem virar um peso para os outros, né, para os demais também. A gente tem que enxergar a vida de uma maneira mais otimista, a gente não pode ser pessimista, né? E eu acho que talvez, não conheço ela, né? Você conhece melhor, mas eu acho que é o otimismo dela que faz ela acreditar que, olha, vai ter um momento que a filha dela vai, né? Quem sabe, né? Mas eu não posso me virar um outro peso para alguém, né? E se a gente se deixa levar pelo pessimismo, a gente vai acabar, invariavelmente, a gente não vai fazer bem para ninguém e ainda vai causar um problema para outro, né? Eu não sei se eu estou correta, mas é assim que eu penso também, né? Isso. Vamos deixar outras falarem. A gente está passando isso aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente ainda tem um tempinho. Daniela, está aí? Daniela, desculpa. Boa noite, gente. Cheguei um pouquinho atrasada. Estou aqui sim, Ana. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão aprisionadas nessa ideia de que, como eu ouvi, de que nós devemos sofrer, nos penitenciar, né, como a Marileide falou da amiga dela, porque Jesus assim sofreu, né? E, e como é libertador, né, a gente, através da doutrina, compreender que Jesus vem nos trazer a fonte da verdadeira alegria, não é? Uhum, E que cada um é responsável por si, né, pelo seu engrandecimento ou pelo seu rebaixamento aos olhos da luz divina. E, e nos conforta muito ter a prece, né, Ana? Eu cheguei, você estava falando da prece. uhum, E porque a prece, ela nos possibilita essa ligação, né, esse estreitamento de laço com a espiritualidade, com Jesus, e, e a gente espera que a prece, né, em alguns momentos, nos traga resultados mirabolantes, né?
E, na verdade, não vão acontecer modificações em relação à situação, né, que nós estamos vivendo, mas um fortalecimento, um encorajamento através do, né, no momento em que a gente recebe e se conecta a esses fluidos, né, benéficos da espiritualidade. E eu acho que a gente só tem motivo para se alegrar, né? Se alegrar com a vida, se alegrar com a possibilidade de conhecer Jesus, se alegrar com a possibilidade da prece. Né? Marileide, a sua amiga, né? Às vezes as pessoas fazem tanta confusão e acabam deixando de viver certas oportunidades, né? Se afastam e achando que assim vão estar melhores, mas na verdade Acha que vai para o perdem, céu se não se divertir, não é? né? E perdem a oportunidade de vivenciar realmente algum ensinamento do Cristo, né? De se experimentar em determinadas situações. É Eu só acho que... Não, eu acho que você está corretíssima, Daniele. Porque talvez exista uma incompreensão sobre a encarnação de Jesus aqui na Terra, né? E eu acho que uma delas é a própria crucificação, porque algumas religiões interpretam a crucificação como se fosse realmente Jesus pagando pelos nossos pecados, nos libertando dos nossos pecados, porque ele sofreu a crucificação por nós. Mas aí me vem a pergunta: se ele não tivesse sido crucificado, se nós tivéssemos entendido a mensagem dele, e ele tivesse vivido mais do que só os 3 anos, né, de peregrinação uhum. dele, a gente teria perdido alguma coisa? Não, o meu filho tem 10 anos e ele me fez essa pergunta há umas semanas atrás, né? Uhum, Como seria se Jesus não tivesse sido crucificado? Mas eu acho, Ana, que esse aprisionamento, né, que em uhum, muitas religiões querem aprisionar as pessoas para que elas não pensem, né, por si próprias. E isso já vem de muito tempo, né, de muito uhum, tempo. E, na verdade, a crucificação de Jesus, eu vejo como como se fosse para comprovar, né? Se fosse a comprovação de tudo aquilo que ele veio dizendo enquanto esteve entre nós, e também a comprovação da imortalidade da alma, né? uhum. Seria maravilhoso se a gente tivesse tido mais oportunidade naquela época, se as pessoas tivessem mais esclarecimento e ter convivido mais com Jesus. Né? Será que as coisas estariam diferentes hoje? Eu acredito que sim, ou Ah, não, com né? certeza, não, com certeza, porque se a gente tivesse naquela época entendido pelo bem, né, pela proximidade com ele, o que ele estava dizendo, a gente estaria ganhando. Mas É que a gente não conseguiu compreender. então aquele ato extremo, Uhum, né, foi como se fosse confirmar, né, a sua fé, né, a sua entrega a Deus e a imortalidade da alma. Para mim é isso, não sei, posso estar enganada. Mas as pessoas precisavam ver, né? Naquela época era muito, tinham que ver muito, né? Tinham que ser quase material e poder tocar nas coisas para realmente conseguir compreender, né? Não era, eles não, talvez só dizer e a compreensão naquela época era muito vaga. Eu acho que as pessoas eram ainda muito, como eu vou dizer, ah, eram endurecidas mesmo, né? No aspecto endurecidas, do amor é endurecido um mesmo. entendimento ainda muito primitivo das coisas. Acho que é Uhum. isso. Mas
tem um detalhe que a gente sempre tem que lembrar, né, Daniela, que é assim, ninguém reencarna nesse planeta para ser o algoz de ninguém, né? Claro que não. Então, não havia não havia algo premeditado, né? Vamos pegar toda a extensão da crucificação de Jesus, não havia Hum, algo determinado que Judas faria o que fez, né? Não. Que os apóstolos fariam o que fizeram naquela noite, e que aqueles soldados romanos seriam aqueles que iriam, né, executar Jesus. Uhum. A gente sempre tem que lembrar que de todo mal Deus tira um bem, né? Então, dentro daquela situação, Jesus exemplificou até o final. Claro. Então, Eu acho que foi uma má escolha coletiva, né, Ana? Aquilo que aconteceu com Jesus. Poderia foi. ter sido evitado, sim, se a gente tivesse compreendido. Eu acho que assim, ele entreveu, como ele é um espírito superior, obviamente, né? Ele Eu sabia o acredito, caminho que ele estava percorrendo, eu né? acredito nisso. Ele sabia os riscos, né? Até porque Uhum, ele mais do que ninguém sabia em qual estágio evolutivo nós estávamos naquela época, claro. mas que seria uma pré-condição para a reencarnação dele, para a encarnação dele, né? Aliás, nesse Não. planeta, não de maneira alguma, porque se ele nos ama, como ele próprio diz, como que ele Uhum, pode querer que a gente, né? Olha o tamanho da dívida, né? é. Então, você para fazer o que você precisa fazer, você pede para alguém se endividar? Não, eu acho assim, existiu um pré-planejamento, né? E as coisas vão seguindo o rumo de acordo com as escolhas que o povo naquela época teve, né? Infelizmente não foram as melhores e tudo se Uhum. encaminhou para aquele cenário tão grotesco, né, que foi. Mas eu acho que poderia sim ter tido um outro caminho. Como você falou, ele aproveitou para exemplificar até o final, né? Uhum. Porque se ele reencarnou, eu falo reencarnou, mas está errado, né? Se ele encarnou nesse planeta, é porque existia a possibilidade da outra situação ocorrer, né? Sim, Porque se fosse certo, né? Se fosse 100% certeza de, olha, eles não estão preparados, eles não vão aceitar o que você está falando e vai acabar acontecendo algo terrível, ele não viria, porque eu não vou endividar ninguém né, sem razão, tá? e Então, o que também eu... Ah, perdão, pode terminar. não, era isso, né? Eu acredito e tenho muita fé de que ele achava que a gente podia aprender pelo ensinamento dele. Eu acho isso. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu. Não conseguiu, é verdade, infelizmente, né? Porque estaríamos já em outra, outra localização, né? No universo, né? Ai, Mas a gente confia, né? E segue, né? Segue tentando, né? Eu acho que essa é a parte importante também. A é gente não. porque ele não perdeu esperança em nós, né? Porque se ele Não, em tivesse nenhum perdido a momento. esperança, esse planeta já não existiria mais, né? Mas, Não, é então, verdade. né? Por isso mesmo que a gente não pode perder esperança em nós mesmos, não. A gente erra, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a música, né? E segue adiante, né? Porque o arrependimento serve para gente entender aonde, né, aonde a gente poderia ter feito diferente e tentar fazer diferente, né? É para Verdade. isso. Agora, tem o aquele filósofo, né, o Cortella, ele falou uma vez num programa da CBN que a vida é como dirigir um carro, né? Então, Nossa, você tem um pequeno retrovisor na sua frente, um para-brisa enorme para seguir adiante, né? E para olhar para trás, você tem um espelhinho bem pequenininho, né? ai, Cristo. Então, você já vê a diferença, o peso que você tem que dar para o caminho que você segue e para aquilo que ficou atrás, né? É verdade. Então,
a gente só precisa de um pequeno retrovisor, então o passado só serve para a gente lembrar o que nós, né, aonde a gente passou, o que, Uhum. que nós fizemos, mas o que interessa é o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, a gente tem que lembrar que o arrependimento é aquilo que nos faz levantar, não aquilo que nos derruba, né? É Acho verdade. que a gente tem que lembrar sempre disso, né? Porque às vezes as pessoas acham que ficar naquele sentimento de culpa vai adiantar alguma coisa, e não vai, e é o que, infelizmente, a amiga da Marileide ainda acha, né? Que se Hum, manter num sentimento de punição e culpa, porque se eu ficar feliz é um horror, né? Pelo que você estava falando, Marileide, eu entendi isso. E, Exato. Uhum. oi? É o que E, você entendeu mesmo. é, e se ela se divertir um pouco, ela tá ofendendo a Deus, né? Porque onde já se viu ela se divertir, né? Ela tem que se sentir lá culpada, miserável. Em que isso ajuda, né? em nada, em E, nada. e assim, eu arrisco a dizer que isso só alimenta o orgulho dela, né? De se sentir mais próxima de Deus do que todos os outros réis mortais que dão risada, É verdade, Ana. É o né? orgulho e a vaidade de se sentir próximo, né? Eu não posso ter contato com as outras pessoas porque elas não estão no mesmo caminho que o meu. Né? A tal da purificação através do sofrimento, né? É, Então, de novo, e a gente tem que lembrar também isso dentro do Espiritismo, né? Que a reencarnação não é um processo de purificação do espírito. Por isso que a expiação, ela não é punição, né? A gente não está se purificando aqui, não está passando. É aquela pergunta dos espíritos foi bem taxativa nesse ponto. Se você passar pela expiação e não aprender absolutamente nada, o negócio vai, a expiação vai se estender numa próxima, quem sabe quantas mais reencarnações que sejam necessárias até você aprender. Então, a reencarnação, ela não é um processo de purificação do espírito. Você não está passando por um processo de purificação. Você está passando por um processo de reconstrução e perispiritual através do aprendizado e da prática do bem, né? Então, é completamente diferente, né? A gente não é água para sair passando por estação de tratamento, filtrando, não. A gente tem que vir para cá para aprender mesmo, colocar as coisas em prática, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso egoísmo e olhar para o outro, né? Olhar, entender as necessidades do outro. A gente tem que se, eu acho que uma forma de entender melhor isso, a gente tem que passar pela vida das pessoas deixando coisas boas, não perfeitas, mas boas, né? A gente tem que passar pelo caminho perfumando, que nem o Chico falava, né? Que o Chico passava por certos lugares, as pessoas sentiam o cheiro de flores, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Claro que na medida do possível, né? Porque a gente ainda está aprendendo. Mas é deixar boas recordações, né? é As verdade. pessoas... É se atentar, né, aos pequenos, né, Ana? Que a gente ainda não Uhum, pode dar muitos, né, muitos saltos, mas aos uhum. pequenos, né, a gente consegue. Assim, eu fico imaginando o que seria o comentário depois do desencarne, né? Olha, era uma pessoa meio chata ali, em umas certas questões, mas de uma maneira geral, foi, nossa, era uma pessoa muito simpática, ajudava, né? Estava ali sempre à É, disposição, a gente dava boas risadas, era meio insuportável em certos pontos, mas eu acho que é isso que a gente tem, a gente ainda está nesse nível, né? A gente tem que buscar isso, né? E que é, as pessoas verdadeiramente nos conheçam dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos aprendizados, das nossas intenções, né? Que a gente seja, que nós possamos, né, deixar essa marca de uma vez que nós não estivermos mais aqui, né? sim, eu li uma vez, eu não sei se foi no Evangelho, eu não sei onde foi,
É que até aqueles que fazem o mal, que estão, né, eles amam em algum momento, né, eles Uhum, amam alguém, eles fazem alguma coisa em prol de outra pessoa em algum momento, mesmo estando ainda vivenciando, né, ligados ao mal. E, e a gente deve aproveitar a oportunidade, porque nessa encarnação, neste momento, a gente não está tão ligado assim ao mal, não tem vontade de fazer o mal. uhum, Então, nas pequenas atitudes, a gente consegue, né, perfumar o dia de alguém com um bom dia, um sorriso, né, e coisas simples. E quando a gente uhum. pensa em fazer algo, a gente já pensa no grandioso, né, na obra grandiosa, igual do Divaldo Franco, né, na Mansão do Caminho. Mas não, o Divaldo começou tão pequeno, né, dando passes ali, conversando com as pessoas. A gente só precisa começar, né, tentar pelo menos. Aí fora que tem todo um preparo também do espírito quando vem, né, para esses trabalhos missionários também, a gente tem que entender o nosso campo de ação, né, o que a gente Sim, pode fazer. E assim, e do que você estava falando, que todo mundo é capaz de amar, é interessante, enquanto você estava falando, eu lembrei de duas coisas, né? Que os espíritos falam que aonde que, o Kardec pergunta, né, aonde estão as leis divinas, onde que elas estão escritas, né, na consciência de cada um de nós. Então, uhum, a gente é filho, né, nós somos criados pelo Criador, né, nós somos criaturas vindas do Criador. Então, como que se Deus não desenvolveu o mal, não criou o mal, ele só criou o bem, e se o mal é a ausência do bem, então nenhum espírito é por si 100% mal, né? Não faz sentido. E se as leis divinas estão dentro de mim, é porque então não é que eu não as conheço ou porque eu simplesmente estou me afastando delas, eu preciso reencontrá-las. Então, é como se a gente tivesse mesmo. Por isso que eu acho que aquela parábola do filho pródigo fala muita coisa, né? sim. A gente E, sofre porque a gente se desvia do caminho, né? E exatamente, por ignorância, na maioria das vezes. A gente se desvia do caminho, a gente sofre, cai, né? Mas eu sempre tento lembrar que sempre tem tempo de voltar, né, Ana? A gente ainda sim. sempre tem tempo de voltar para o caminho. E o mais interessante de tudo isso é que, inevitavelmente, a gente vai voltar. É, Tudo depende do nosso limite de tolerância em ficar lá sofrendo. Porque é, invariavelmente a gente vai voltar. Deus está esperando a cada um de nós ansioso para dar uma festa quando nós retornarmos. É bem o é que diz verdade, na parábola do filho pródigo, né? é verdade. Nós não fomos criados para o mal, né? Nós somos bons, de origem bons. É. Só precisamos nos lembrar, né? Uhum. Por isso que eu sempre insisto, né? Expiação não é punição, e ninguém aqui foi talhado para ser algoz de ninguém. Então, não é porque um mata que vai ter que morrer assassinado, né? Não existe essa lei de talião. Porque Uhum. a gente foi criado para fazer o bem, né? Essencialmente isso. Né? Tem aquela frase, né? Que o amor cobre a multidão de pecados, né? Se eu Uhum, errei em algum momento, as consequências são minhas, são de minha responsabilidade. Mas eu posso mudar o rumo das coisas, né? Numa próxima atitude, a partir do bem que eu faço, eu mudo isso. o que não falta assim, se a gente estiver atento, o que não falta é oportunidade. Com certeza, sempre haverá uma possibilidade. E uma das maiores oportunidades que a gente tem, que a gente pode fazer a partir do momento que a gente quiser, é perdoar. Essa, Essa não precisa ter o clima perfeito, a hora perfeita, a coisa perfeita. Não. Basta a gente querer.
né? Basta a gente decidir, olha, não aguento mais, não quero ficar mais ligada a essa situação, vou perdoar. E tomar essa atitude, né? É, Tem é certas um, coisas... é um ato de muita consciência, né, Ana? Porque a gente sempre espera que o outro faça, mas na verdade é com a gente, Uhum. né? Mas A gente... Ah, desculpa, pode falar, Não, Dani. não, eu ia falar que a gente fica aprisionado, né? Aprisionado. É assim, é o nosso limite ao sofrimento, né? O quanto que o meu orgulho ainda compensa eu sofrer, né? O Hum, quanto eu tolero sofrer para manter esse orgulho. Quando a gente percebe que manter esse orgulho não vale nada, absolutamente nada, né? Porque não justifica esse sofrimento, né? Voluntário que a gente se coloca, né? Então, daí a gente abre mão facilmente, e daí para perdoar é uma maravilha, né? Mas hum. enquanto a gente acha que o nosso orgulho é mais importante e que existe, né, o sofrimento é justificável por causa disso, aí é dose, né? Aí vai de cada um, né? Cada um no seu passo, né? No seu entendimento. Eu É. acho que o Emmanuel falava assim, que em relação aos demais, a gente tem que ser tolerante e compreensivo, mas em relação a nós mesmos, a gente tem que ser rigoroso, né? Ele, ele não É, é dava isso. muita brecha, né? A Joana de Ângeles, ela vai ser um pouco mais branda, né? Ela fala que a gente precisa entender que tudo concorre para o nosso bem e a gente precisa aproveitar essas oportunidades, Ah, eu gosto né? tanto da Joana. Nossa, É. ela nos traz, assim, tanto, né, entendimento. Também gosto muito de Emmanuel, mas Joana, eu acho ela tão carinhosa em falar. Ela é o jeito que ela fala, eu gosto muito. E é isso. A gente tem que parar de lutar, né? Tem uma frase que ela fala no filme do Divaldo, Uhum. que é, ela não, né, a atriz, que a gente tem que perceber que tudo é instrumento ao nosso favor, né? A gente tem que parar de lutar contra as coisas, porque a luta é entre nós mesmos, né? E é incrível. Entre o Muito. homem velho e o homem novo, né? Ou a mulher É, velha e a mulher nova. É a gente deixar para trás os hábitos antigos, a gente entender que aquilo não está trazendo benefício nenhum. A gente ainda acredita que alimentar o nosso egoísmo e nosso orgulho nos traz benefícios. Enquanto a gente acreditar nisso, é muito difícil desvencilhar, né? É difícil praticar o bem sem pedir nada em troca, né? É difícil a gente perdoar aquele que nos prejudica, porque a gente ainda acha que se eu ter alguma coisa, né, possuir um bem material ou ter uma posição de poder, né, mandar, né, a gente acredita ainda que a gente manda no outro, né, não é, são os nossos desafios, né, por isso que a gente precisa realmente, aí a gente percebe que a reencarnação, ela é a justiça mesmo, né, o Kardec vai falar da justiça, né, da reencarnação. A gente, sem a reencarnação, a gente não teria essa possibilidade, é verdade. né? Porque enquanto se a gente está desencarnado, sem sofrer as provas e com a memória intacta, a gente não sai desses vícios que a gente tem, né? Então, a reencarnação é isso, né? É a oportunidade de recomeçar. É, Né? é isso mesmo. Bom, gente, se alguém tiver mais algum comentário, se Eu, não, eu queria ler um texto, um pequeno textinho que eu escrevi pode, hoje. pode ler, Dani. Eu acho E daí, se que você quiser fazer a prece, também agradeço. tá bom. Deixa eu pegar aqui. Pronto.
Que sejamos como as águas, que não interrompem seu curso mediante ao obstáculo. Ela simplesmente busca ultrapassá-lo, vencendo a si mesma, pois sabe que seu destino final é grandioso, a imensidão do mar. Caminhemos, meus amigos, corajosos e perseverantes, pois Jesus espera por nós. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos, a elevarem os pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos, agradecidos pelo momento, pela oportunidade, Senhor, de estudo e de aprendizagem, que através da doutrina nos esclarece, nos conforta, nos chamando sempre à modificação de nós mesmos, através dos teus ensinamentos, Senhor Jesus. Suas palavras de amor, Mestre, que invadem os nossos corações, que iluminam os nossos caminhos, na busca incessante por sermos melhores a cada dia, a cada existência. Te agradecemos, Senhor, pelo amparo, pelo auxílio dos amigos espirituais que nos inspiram e nos amparam neste momento. Que eles possam, Senhor, irradiar sobre todos nós, sobre todos os corações da humanidade, a luz, o lembrete, Senhor, de que somente através de Ti seremos verdadeiramente livres e felizes. Te agradecemos uma vez mais e te pedimos, Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja.